A gente recebe no estúdio o candidato do PT, Enio Verri, ele que obteve nas urnas ontem 35% dos votos válidos, mais de 68 mil votos. Deputado Enio Verri, candidato à Prefeitura de Maringá, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui logo cedo. E se me permite, já vou começar agradecendo a toda a população de Maringá pelo voto de confiança. É uma grande honra receber 35% dos votos da nossa comunidade. E só quero dizer que, além de ficar honrado, isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade com a população, de fazermos no segundo turno o que fizemos no primeiro. Um bom combate, um bom debate de ideias, com boas propostas, apresentando aquilo que é melhor para Maringá, apresentando aquilo que Maringá precisa ter e não tem, e principalmente mostrando do que somos capazes. Então, eu quero aproveitar esse momento para dizer a todos um muito obrigado e muito obrigado pela confiança. Bom, mas as pesquisas até no fim de semana apresentavam exatamente o número contrário. O senhor deveria ter os 42% dos válidos e o seu adversário os 35%. Esse resultado nas urnas ontem o surpreendeu? Olha, eu esperava de fato ir para o segundo turno em primeiro lugar. Não tem por que dizer o contrário, porque a pesquisa do Ibope apontava isso. Mas dizem que o economista ele é sempre pessimista por formação. Mas eu sempre trabalhei com esse risco. Até porque eu estou disputando não só um projeto de ideias, eu estou enfrentando uma máquina. Né? E é comum que a máquina seja colocada a funcionar nos últimos dias de campanha. Então, de uma maneira ou de outra, isso ocorreu. Então, de fato, o resultado foi esse. Agora, eu sempre dizia, quem me afirmava isso, olha, vamos para o segundo turno, ou então vamos ganhar em primeiro. Ou quando eu ouvia do outro lado dizendo que ia ganhar em primeiro, eu sempre afirmava que a eleição tem muito a ver com futebol. Né? Ou seja, o jogo só termina quando o juiz apita. E mais uma vez a população mostrou que a democracia é soberana. E é muito bonito ver isso, né? Bom, vou até rapidamente dar um exemplo aqui de vereadores, né? Nós andávamos, eu andei a cidade inteira, há mais de um ano que eu faço visitas nos bairros e tudo mais. Você vê aquele monte de placa, de propaganda, candidatos a vereadores que investiram fortunas e não se elegeram. Mostra que o povo está cada dia mais preparado e mais informado para tomar as suas decisões. Então, o resultado eleitoral é sempre apaixonante e sempre desafiador. Talvez seja por isso que eu goste tanto da política. Um outro aspecto ainda nesse sentido, falando do número de votos. A gente comentava ontem aqui na CBN um cálculo bastante simples, né, de cada 3 eleitores que votaram nos adversários, Dr. Batista, Marina Clésia, Wilson Quinteiro, o senhor precisa conquistar 2, enquanto seu adversário precisa conquistar 1. Qual vai ser a estratégia? Olha, o segundo turno tem uma grande vantagem, Ronaldo e ouvintes. É de tempo igual para os 2 candidatos, vai ocorrer um número muito grande de debates e a população vai avaliar com cuidado qual dos 2 candidatos está mais preparado para dirigir a cidade. Esse debate não se trata de quem é padrinho de quem, até porque padrinho por padrinho os meus são maiores. Vai tratar o seguinte: temos uma coisa única nessa cidade, todos são apaixonados por Maringá. Temos um quadro único, todos querem que Maringá vá cada vez melhor. Todos querem uma cidade que tenha médico no posto de saúde, que tenha mais segurança, que tenha um trânsito melhor, uma cidade que tenha casa popular. Então, uma cidade que não seja proibido a casa geminada. Então, todo esse debate ele vai ser muito esclarecido à população. E eu acredito muito na nossa coligação, nos novos parceiros que não aderiram à nossa campanha a partir de agora, nas novas lideranças que votarem em outros candidatos e vão agora nos apoiar, que irá fazer a diferença. Eu posso dizer para você que eu acordei hoje muito confiante, muito feliz, agradeci a Deus logo cedo por uma oportunidade ímpar, né, disputar no segundo turno a direção da minha cidade, a cidade que eu nasci e que eu amo tanto. Então eu diria a você que a animação que eu estou, essa soma dos meus 50 anos, a experiência que eu adquiri com essa idade aqui em Maringá, a minha formação acadêmica, a minha grande experiência de gestor, tanto na iniciativa privada como pública, vai ser colocada à prova agora. Eu tenho certeza que a população está muito mais preocupada em quem vai dirigir a cidade do que, de fato, em quem já dirigiu a cidade. E esse vai ser o grande desafio. A gente sabe que os vereadores, tanto os eleitos como aqueles que trabalharam para conquistar as eleições, para
chegar à Câmara de Vereadores, são importantes cabos eleitorais. Nesse sentido, a oposição também tem um número maior, tanto de vereadores eleitos quanto de candidatos que disputaram as eleições. Mobilizar esse público, né, esse grupo é fundamental. Qual que vai ser também a estratégia do senhor nesse sentido de conquistá-los, principalmente aqueles que disputaram ao lado de candidatos como Quinteiro, Dr. Batista, enfim? Esse trabalho já começou ontem à noite, né? Não só do diálogo com os candidatos a prefeito que não foram para o segundo turno, como também com os principais vereadores eleitos e não eleitos. Até porque é uma separação que na matemática nem ajusta. Nós temos vereadores que foram eleitos com pouco mais de 1.500 votos, e temos vereadores que não foram eleitos, como o candidato do PDT, Luizinho Gari, que fez 3.200 votos. Então, nós vamos conversar com todos. Nós já estamos com a lista pronta. Eu tenho uma agenda de entrevistas hoje durante toda a manhã e logo mais no final do dia, mas durante toda a tarde estarei conversando com os principais, por telefone e por outros, pessoalmente, para construir esse nosso leque de alianças. Não só construir, para ampliar o nosso leque de alianças. Em relação aos candidatos à prefeitura, Dr. Batista, Wilson Quinteiro e também Maria Iraclésia, que foram, digamos, os mais votados após o senhor? Eu já conversei com os três então candidatos, né? Conversamos ontem após as eleições. Eu não julgava elegante, julgava até desrespeitoso procurá-los antes de fechar a apuração, porque afinal de contas a eleição não havia terminado. E nós já tivemos um bom diálogo ontem, tivemos alguns diálogos hoje também, e esse diálogo continua durante toda a semana. Estamos muito confiantes no que vamos construir até sábado, que é quando deve começar o programa de televisão. A pergunta em relação a essas alianças é justamente por conta desses candidatos estarem ligados à base do governador Beto Richa, né? E o governador Beto Richa é provável que apoie o candidato Roberto Pupim. Olha, é provável, até acho que seria absolutamente natural. O Pupim é da base do Beto Richa, espero que ele tenha um apoio, até porque eu terei o apoio da Dilma e do Lula. Então, isso inclusive vai levar a nossa população a avaliar de quais recursos o Maringá de fato precisa, e a cidade terá que analisar. Nesses 8 anos, a cidade deu um salto em termos de obras, de investimentos. Esses recursos vieram exatamente do governo do estado ou do governo federal? É essa pergunta que tem que ser respondida. A verdade é que os recursos que fazem com que Maringá seja essa cidade cada dia mais bonita e melhor são recursos do governo federal. Não que o governo estadual não tenha ajudado. Como secretário de Estado e como deputado, eu trouxe muitos recursos. Mas a capacidade de investimento a fundo perdido do governo do Estado é reduzida. Fui secretário de Planejamento e sei disso. Você consegue trazer um centro esportivo, cobertura de algumas quadras, mas, de fato, os grandes investimentos em infraestrutura serão feitos pelo governo federal, do qual nós temos apoio. E será isso também que será colocado em prova. Então, é natural que seja colocado aqui em disputa, além do preparo dos dois candidatos, além da formação dos dois e do compromisso com a cidade que os dois têm, com a capacidade que os dois têm de conseguir mais investimentos para a nossa cidade. Então é normal que esteja aqui presente o governador Beto Richa, acho natural e saudável para a política, ele é de um partido político, como também esperamos que estejam aqui do nosso lado os nossos representantes do governo federal. O senhor está falando exatamente desses padrinhos, né, numa disputa eleitoral. E o senhor acredita que há condições de reunir todo esse grupo para apoiar a sua candidatura, para fortalecer a sua candidatura nesse segundo turno, de maneira bastante visível, inclusive, com a presença deles aqui? Isso eu só vou saber de fato amanhã. Né? Eu vou amanhã já para São Paulo, vou a Brasília, para fazer os nossos contatos, nossas reuniões. Eu acredito que sim. Eu diria você até que estou convencido, até porque nós tivemos aqui nos últimos dias a presença do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, uma presença muito clara da sua campanha, da ministra de Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, que esteve conosco, e da ministra-chefe da Casa Civil, que não fala só por ela fala pela presidenta da República, que esteve conosco aqui, que foi a senadora Gleice Hoffmann. Portanto, a demonstração do apoio já foi dada. A presença em vídeo, em voz do presidente Lula também já foi dada. No segundo turno isso deve ser ampliado, não só com a visita de ministros e lideranças, como também da gravação de outras lideranças. Agora, é claro, isso tudo depende do nosso planejamento estratégico, do que vamos organizar essa semana para soltar a campanha. O senhor falou que a administração atual foi muito bem sucedida e conseguiu dar um salto de qualidade na cidade, principalmente, em virtude de repasse de recursos do governo federal.
De alguma forma, o governo federal auxilia, ainda que indiretamente, a atual administração a ponto de garantir, quem sabe, um terceiro mandato a esse grupo? Olha, o que acontece é que tanto o governo Lula como o governo Dilma são governos altamente republicanos. Tratam todas as cidades com muito respeito e liberam os recursos que cada cidade precisa. Foi o que aconteceu aqui em Maringá. Mas é importante lembrar que Maringá recebeu muitos recursos quando tinha como vice-líder o então deputado federal Ricardo Barros, que quando chegou a época da reeleição mudou de lado, né? Ele não só ele recebeu muitos recursos, tinha um acordo político que não cumpriu e foi contra a campanha do nosso amigo e senador Osmar Dias e contra a eleição da Dilma. Portanto, é difícil que a presidenta Dilma não se lembre disso. Então é claro que isso ajuda. Se você analisar Maringá, as principais obras não foram feitas com recursos próprios, e muito menos com recursos do Estado. Foram feitos pura e exclusivamente com os recursos federais. Você pode ver a UPA, você pode ver o contorno, um monte de problemas, mas tem um recurso, um grande número aí de outros investimentos, unidades básicas de saúde de governo, e reconheço que existiram e foram feitas, que o que dependia do governo federal veio. Em compensação, Ronaldo e ouvintes, fizeram unidades básicas de saúde e fizeram a UPA, mas não tem médico em nenhuma delas, porque isso dependia da prefeitura. Isso não ocorreu. Né? Em compensação, veio dinheiro do Pronace, que é um dinheiro que vem do Ministério da Justiça, para ajudar na área de segurança, e comprar o taser, que é aquele equipamento, onde até hoje os nossos guardas não foram treinados e preparados para utilizá-los. E a segurança da Guarda Municipal. Caos. A Guarda Municipal. Portanto, a segurança é um caos. Ou seja, aquilo que de fato dependia do governo federal veio, foi investido e a cidade recebeu e faz da cidade uma cidade muito boa. E nós temos que reconhecer e elogiar isso. Aquilo que dependia da gestão municipal de fato, que é você ter os guardas municipais nas ruas ajudando na segurança, que é você ter médicos dentro dos postos de saúde, que é você ter um trânsito cada vez melhor, a interligação entre bairros, ter um transporte coletivo com preço mais justo e com horário que de fato a população precisa, esse não ocorreu. E será essa de fato a diferença que tem que ser colocada. Por isso que eu sempre saliento que é preciso ter o apoio do governo federal para os investimentos. Mas se não tiver uma gestão com pessoas preparadas e comprometidas com a cidade, o futuro da cidade ficará igualmente comprometido. Ainda ontem, logo após o resultado das eleições, nós ouvimos o seu opositor, o candidato Roberto Pupim, e ele estabeleceu também que o grande discurso, a grande discussão nesse segundo turno será de comparação. E apontou que uma das coisas que será feita é a comparação com a gestão que terminou em 2004, do qual ele apontou que o senhor seria o grande responsável nesta eleição, principalmente no que diz respeito à gestão econômica. Ele lembrou, por exemplo, os restos a pagar, né, que foram cerca de 30 milhões, segundo ele, também a falta de certidões e até mesmo a não aprovação das contas em 2004. O senhor se sente, de fato, responsável no que diz respeito à questão da gestão econômica dessa gestão que terminou em 2004? Olha, eu quero dizer primeiro que não é justo. Eu fui assessor do prefeito José Cláudio. Eu tenho orgulho disso que você não tem ideia, Ronaldo. Olha, é bom lembrar que quando eu assumi a secretaria, eu não fiquei, em 2004 eu não era mais secretário de Fazenda, quero lembrar isso. Em 2004, no começo do ano eu era secretário de governo e no meio do ano eu fui embora a Brasília, convite do presidente Lula. Então a gente poderia dizer que o senhor, inclusive, não fechou as contas de 2004. Não há documento nenhum. Inclusive, se você procurar no Tribunal de Contas, não tem. Agora é importante lembrar, primeiro, eu acho um equívoco olhar o passado, temos que olhar à frente. Mas vamos olhar o passado, então. O prefeito José Cláudio, e eu assessorando ele, pegou uma prefeitura quebrada, saqueada, com o Paulic e com o Jair Janotto. Estou falando de filas e filas de consultas especializadas em ser atendido, não tinha remédio nos postos de saúde, a cidade era um buraco só, a cidade estava acabada. Nós conseguimos organizar minimamente essa cidade. E você sabe que era o grande criminoso, que inclusive hoje está morto, foi Paulic, que inclusive foi secretário da Fazenda de Ricardo Barros. Então, se é para olhar o passado, vamos olhar o passado como um todo. Vamos olhar o passado, que a existência de Paulic e de Jair Janotto é resultado de uma história da política da cidade, onde o líder intelectual e líder político dessa gestão, aliás, em declaração, representando o povo na Globo, não é opinião minha não, ele declarou que é o líder político que de fato direciona a prefeitura, foi a pessoa que colocou o Paulic. Então, não me parece que isso é bom.
Não parece que isso é bom. Por quê? Porque se for olhar o passado, é importante, se você pegar a prefeitura, como pegamos, do Paulic, ex-secretário Ricardo Barros, e Jair Janotto, do mesmo grupo, grupo que o candidato do 11 participava, né? Aliás, foi presidente do PRN, que é do Collor. Olha só, esse grupo pegou, nós deixamos a cidade bem demais. De onde estava a cidade quando nós pegamos? E para onde depois? Eu não estava mais, mas onde então o prefeito João Ivo, que hoje é do PMDB, que é o vice deles, tá? Que é do PMDB, do partido deles, deixou, até que eu julgo que foi bem demais. Mas eu volto a insistir, esse é um debate equivocado. Isso é fugir do debate de projeto para a cidade. Terei o maior prazer em discutir isso se for chamado a isso. Mas eu acho que isso é fugir do debate em quem está mais preparado para dirigir essa cidade, é fugir do debate quem tem condições de fazer de Maringá uma cidade cada vez melhor, e é fugir do debate, de fato, do que a cidade precisa e quais são as promessas que, de fato, podem ser cumpridas. E esse é o debate que eu quero fazer. Eu quero dizer a quem está me ouvindo, já que você fica me acenando com os seus olhos aí de que está terminando meu tempo, eu quero dizer à cidade que o grande desafio é ver quem faz da cidade uma cidade melhor. Agora, se é para debater o passado, será um prazer fazer esse debate. Candidato, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, agradeço a todos pelos votos e peço novamente, no dia 28 de outubro, voto 13. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Agora 10h30.